Hora de mudar, hora de dar um choque de ordem. Vanderlei Luxemburgo deve fazer modificações drásticas nas peças e na maneira do time atuar. Não há mais espaço para jogadores que não estejam incomodados. Quem não estiver afim de entender que o Vasco está à beira da zona do rebaixamento não vai ser titular. Vanderlei pode mudar de 6 a 7 jogadores. Você vai ter também nesse AVNews informações sobre desculpas. É o salário? São os treinadores? E os jogadores? Será que sempre, todo ano, a desculpa é a mesma? Vamos trazer fatos que vão mostrar que o Vasco vive nesse looping há anos e anos e anos. Que o mais importante deixou de se fazer: ter vontade de jogar com a camisa do Vasco e principalmente jogar futebol. Essas e outras informações. Vamos falar do Clube Atlético Mineiro, vamos falar do árbitro. Reclamou-se do árbitro de ontem. E o árbitro de sábado? Será que normalmente ele apita bem jogo do Vasco? A gente vai saber já já. Daqui a pouco a gente retorna. Quer ganhar até R$4.000 no conforto da sua casa, na segurança, online, sem ter que ter aproximação? É simples e muito fácil. Você pode ganhar esse dinheiro dando uma olhada no link da descrição aqui no vídeo. Você tem um link que te leva a um par e passo para que você aprenda a ganhar dinheiro seguro. Não é nenhum tipo de venda de produto, pirâmide, absolutamente nada. Você vai lá, paga R$67 e tem todo o caminho para você aprender a fazer dinheiro honesto, dinheiro justo, dinheiro correto. Nesses momentos tão apertados, vale a pena tentar. É muito, muito bom. Até R$4.000 pode ser uma renda fixa ou então uma renda complementar. É só ir aqui no link. O que você está esperando? Alô, turma! Grande abraço! Um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Quem viu o Boletim AV na parte da tarde, me viu sentado nesse mesmo sofá, com essa mesma blusa, com essa mesma cara, só sem o óculos. Começa a escurecer, a gente precisa botar um óculos. É o ônus da idade, mas muito porque não houve ânimo para fazer absolutamente nada, e tenho certeza que você sentiu mesmo. Para quem acha que não, tá tudo ótimo, não, vocês não sofrem, vocês ganham dinheiro com isso. Bom, gente, você está redondamente enganado, porque acima de qualquer coisa, nós gostamos muito do que fazemos, mas nós somos muito Vasco. O sofrimento é grande, a desilusão é enorme, até porque a gente remexe nos alfarrábios, remexe naquele baú do passado e de lá traz informações semelhantes à de hoje. É incrível como o Vasco vive na mesma situação todo santo ano. Quer ter uma prova? Quais são as desculpas para o time jogar mal? Ora, não se paga salário. Ora, os treinadores são ruins. Ora, o árbitro não é legal, não apita bem. Ora, tem um complô. Sempre todo ano é a mesma coisa. Quer ver? Eu vou trazer o ano de 2017, que foi quando o Vasco teve seu último grande campeonato, chegando à Copa Libertadores da América como o 7º colocado na tabela. Você vai ver aí alguns recortes em relação a salários. Veja bem, o primeiro é o ex-presidente Eurico Miranda dizendo: se acha que vão receber, vão. Estava atrasado dezembro e 13º de 2017. Depois, uma outra manchete: maio e direito de imagem atrasados. Depois, no início de 2018, já classificado para a pré-Libertadores, Anderson Martins e Nenê não queriam mais voltar ao Vasco por conta de salários atrasados. Depois, a informação de que tudo havia sido pago, mas janeiro, ainda em aberto, ia ser pago até o dia 20. Logo depois, já na gestão Alexandre Campelo, empréstimo para pagar salários. Em 2019, os jogadores fazem greve e não vão para a concentração para o jogo da final contra o Botafogo. Pois bem, 2012, com Roberto Dinamite, torcedores foram cobrar dele, os jogadores irritados por atraso de salários. Roberto afirma que quando jogou pelo Vasco nunca teve o seu salário em dia. Um clube caloteiro, pelo menos na essência. É o que o Vasco passa.
dos últimos anos, dos últimos 20 anos. Caloteiro, sim, e temos que ser claros. Mas será que isso pesa? Será que não pagar, não conseguir pagar, não dar satisfação, pesa? Falamos de 2017, um ano em que o Vasco foi bem, num ano em que o Vasco conseguiu ganhar e chegar à Copa Libertadores da América. É incrível, porque no ano de 2020, o Vasco teve sim, e você vai ver aí a manchete, o Vasco pagando em dia, pagamento em dia. Sim, o pagamento foi feito no dia 5 de novembro. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, anunciava pagamento em dia para funcionários e jogadores. Pois bem, do dia 5 de novembro até o dia 20 de novembro, o Vasco jogou 4 partidas. Conseguiu apenas uma vitória em cima do Sport Recife. Foram 2 empates. Empate contra o Fortaleza jogando muito mal e o empate com o São Paulo no Morumbi fazendo um bom jogo e a derrota para o Palmeiras por 1-0. Mas aí a gente coloca mais 6 diazinhos e o Vasco empatou contra o Defensa e Justiça em 1-1 jogando na Argentina. Aí a gente bota mais um pouquinho para frente, coloca mais um pouquinho, 10 dias de atraso, e o Vasco perde de 4 para o Ceará. Ué, será que são 10 dias de atraso que trazem isso? Pois bem, eu levo essa discussão para você. Será que salário atrasado atrapalha tanto o desempenho do time? Bom, eu vou então aos treinadores. O Vasco é o clube que mais trocou de técnico na década. Foram 20 técnicos, 22 trocas no total. Colocando aí Jorginho que voltou, enfim. Você tem 22 trocas. PC Guzmão, Ricardo Gomes, Cristóvão, Marcelo Oliveira, Gaúcho, Paulo Autuori, Dorival, Adilson, Joel, Doriva, Celso Rotti, Jorginho, Milton Mendes, Zé Ricardo, Alberto Valentim, Luxemburgo, Abel, Ramon e Ricardo Sapinto. Ufa, ufa. Abel saiu no dia 16 de março com 40,4% de aproveitamento, 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, só 8 gols fez o time de Abel. Foi eliminado da Taça Guanabara, mas classificou para a Copa do Brasil e Sul-Americana, segunda fase. Veio o Ramon Menezes, 16 jogos, é a média de jogos para um treinador ser demitido no Vasco. 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. 7º no Campeonato Carioca, tudo bem que com a ajuda do Abel, fora da Copa do Brasil, e 10º no Campeonato Brasileiro. Logo depois, veio o português Ricardo Sapinto, ficou 2 meses, 15 partidas, 3 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 33,3%, 17º lugar, o pior treinador dos últimos 10 anos do Vasco da Gama. Mas aí a pergunta, será que todos os treinadores foram tão ruins assim? Será que a culpa é exclusiva deles? E aí a gente vem para os jogadores. Jogadores que o Vasco contratou nesse ano. Léo Matos, Jadson, Marcelo Alves, Neto Borges, Léo Gil, Carlinhos, Benítez, Torres, Cano, Catatal, Parede e o Toco Felipe. Gastou algum dinheiro, como foi com o Martim Benítez? Provavelmente gastando dinheiro também, pagando salário de Léo Matos, de Jadson, que já foi embora, de Neto Borges, que fica até junho de 21, de Léo Gil, que fica até julho de 21, de Carlinhos, que fica até dezembro de 22, de Gustavo Torres até dezembro de 21, Catatal e Marcelo Alves emprestados até fevereiro, Germán Cano, a contratação que deu certo até o final desse ano, Toco Felipe, treina à parte, não se sabe se recebe ou não, e Guilherme Parede já foi devolvido para o Talheres de Córdoba. Gestão horrível, contratações estapafúrdias de jogadores que nem estão mais aqui. Mas a pergunta que eu quero fazer a você, salário sempre teve atrasado. O Vasco troca de treinador há uma década, são 20 técnicos trocados. E o Vasco contrata jogadores em quantidade e não qualidade. De quem é a culpa? Será que os jogadores dentro de campo, por piores que sejam, não poderiam estar jogando um pouquinho mais? Olha, o Vasco já foi rebaixado 3 vezes. A primeira vez com Renato, treinador. Edmundo, Alex Teixeira e Leandro Amaral estavam no grupo. 40 pontos o Vasco caiu, 18ª posição. Em 2013, também na 18ª posição, 44 pontos. Fagner, Guinha Azul, jogadores de peso estavam no elenco. Em 2015, Rodrigo, Luan, Martins Silva, o Vasco mais uma vez 18º colocado, 41 pontos. As melhores colocações, 2011, segunda colocação, 2012, quinta, 2006, sexta, 2007, sétima. 2003, 2004, 2005 e 2018 foi ali água de salsicha. Não fizemos absolutamente nada.
Quem são os culpados? Quem pode resolver esse problema tão sério do Vasco? Eu trouxe esses números, esses dados, para comprovar que Vanderlei Luxemburgo vai ter que fazer milagre. E ele vai querer fazer, pelo menos mudar a estrutura do time. Porque diante de tudo isso, salário está atrasado, jogadores são ruins, os treinadores não conseguem dar padrão, mas tem que ter uma solução. E talvez nesse momento seja o treinador mais adequado para dar um choque de ordem. 6 a 7 jogadores devem sair. Fernando Miguel deve ser mantido. Na lateral direita, Léo Matos está sob ameaça. Pikachu pode voltar à lateral. O Erley, não que tenha jogado individualmente mal, mas atrapalha o time por ser um jogador pesado. O time marca, adversário marca a saída de bola, porque sabe que o Erley vai apertado entregar a rapadura. Marcelo Alves pode entrar? Miranda pode entrar? Será que Luxemburgo tem confiança? O capitão Castan, a princípio mantido. Henrique volta à lateral. No meio, só 2 jogadores confirmados, Bruno Gomes e Benítez. Bruno Gomes volta de suspensão e o Benítez, disse Vanderlei ontem depois do jogo, que ele está mantido. Para o restante do meio, pode ter Léo Gil, pode ter Andrei, pode ter Caio Lopes, pode ter o Pikachu com Caio Tenório entrando na lateral direita. E na frente, Thales Magno deve sair, assim como no meio-campo, Juninho também deve sair. E no lugar de Thales Magno, o mais indicado é Gabriel Peck, que fez uma boa partida ontem, pelo menos entrou com disposição. Mudar o astral, mudar os jogadores e colocar a turma do afim. Quem está incomodado. Quem não está incomodado, quem acha que está tudo bem, quem acha que temos que tomar vergonha na cara, senão a gente não melhora. Hoje eu vi uma declaração que o Andrei deu no jogo do Ceará, quando nós perdemos de 4 a 1. Temos que tomar vergonha na cara. É verdade. Foi no dia 30 de novembro esse jogo. Será que de lá para cá o time não consegue tomar vergonha na cara, Andrei? E os demais jogadores? Como é que fazem? A gente coloca essa discussão aqui para você, mas a tendência do time é uma modificação geral para tentar mudar, pelo menos, o astral. E olha, a gente vai enfrentar um adversário muito difícil. O Atlético Mineiro voltou a jogar bem com o comando do Jorge Sampaoli, vai ter um reforço. O meio-campo Jair está de volta, cumpriu suspensão ontem contra o Grêmio. E olha só o patamar do nosso adversário. A notícia hoje do Atlético é que o Atlético negocia a permanência do Johan e a volta de Hulk ao futebol brasileiro. Time mais provável? Everson, 3 zagueiros, Igor Rabelo, Hever, Júnior Alonso, pode sair o Igor Rabelo com a entrada do Jair no meio, Guga e Arana nas laterais, Alain e Johan e provavelmente o Jair, saindo o Igor Rabelo, na frente que ataquem Vargas, Savarino e Queno. É o time do Atlético Mineiro que deve nos enfrentar sábado à noite em São Januário. A arbitragem para esse jogo, de Hilton Pereira Sampaio. Ele tem alguns jogos apitados nesse Campeonato Brasileiro, 12 como árbitro. Do Vasco, ele apitou 2 vezes e 2 vitórias do Vasco. Tomara que ele possa nos trazer sorte. Vasco 3, Botafogo 2 no Engenhão, Vasco 2, São Paulo 1 no início do Campeonato Brasileiro. E ele fez um jogo como VAR do Vasco. No caso do Elmo Alves Rezende, é um árbitro que em 22 partidas, 17 como VAR. Mas ele foi auxiliar no jogo Vasco e Botafogo 3 a 0, foi auxiliar de VAR no Vasco 1, Fluminense 1, e foi 4º árbitro no Vasco da Gama 1, Goiás 1. Como VAR, ele também esteve no mesmo jogo do Hilton, Vasco 2, São Paulo 1, mas também esteve no Botafogo 2, Vasco 3, sempre fazendo uma tabelinha. Esteve no VAR num jogo Vasco e Goiás da Copa do Brasil, que o Vasco venceu por 2 a 1, e esteve no VAR na única derrota que ele esteve presente no jogo Vasco 0, Bahia 3. É a dupla que vai nos comandar, além, é claro, dos bandeiras, para essa partida. E para encerrar esse AVNews, antes dos abraços, informar que domingo tem Fluminense e Botafogo em São Januário. Engraçado, né? O Maracanã é da dupla Fla-Flu. O gramado do Engenhão, uma areia. E aí eles vêm jogar em São Januário? Gostaria muito de ter uma explicação. Por que ceder São Januário? Se, por exemplo, jogar no Maracanã é uma África. Há um ano atrás, em 2019, eu fui ver um jogo no Maracanã Vasco Fluminense e fui tratado como visitante. É engraçado, né? Mas aí se abre São Januário para receber Fluminense e Botafogo. Gostaria muito de saber a explicação. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você pode curtir todas as promoções da CG Segurança Eletrônica através do site, através do e-mail, você manda uma proposta ou então dos telefones. Olha, o abraço hoje é um abraço para você, torcedor do Vasco. Você que sofre tanto, você que se amargura tanto, você que se chateia tanto. Eu hoje vou fazer uma AVNews mais enxuta e vai ser assim até o final do Campeonato Brasileiro. A não ser que pinte uma grande notícia. Chega de ficar correndo atrás de coisas que realmente nesse momento não interessam.
Ah, inaugurou o CT, inaugurou isso, fez aquilo outro. A gente dá como pé de página. Hoje o meu interesse é o seguinte: o Vasco está em paz, o Vasco vai jogar e o Vasco pode ganhar. Chega de ser presa fácil, chega de ser sacaneado pelos adversários como se fosse um clube de esquina, um clube de bairro. Nós temos que brigar por isso. Não dá mais para a gente viver nessa tensão constante. Não sabemos quem vai ser o presidente, não sabemos qual time que vai jogar, não sabemos se vamos permanecer na primeira divisão. O que vocês fizeram com o nosso Vasco, o que vocês todos fizeram com o nosso Vasco é um absurdo. Vocês, incluindo os jogadores, porque os jogadores também são muito culpados. Todos aqueles que passaram pelo Vasco são muito culpados, porque são anos e anos e anos dessa brincadeira que vocês acham que é brincadeira, mas para nós não é brincadeira não. Como eu falei na parte da tarde, porque a sanidade mental está indo embora e o saco está longe de não estourar. Já já ele estoura. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E à noite eu volto com o Avenews, preparando para esse jogo de sábado, que volto a dizer, eu estou morrendo de medo. Gostaria que passasse, porque a tendência, pelo menos, eu estou incrédulo agora. Não estou acreditando em relação à condição de vencer um time desse. A não ser que mude a atitude, sábado vai ser mais sofrimento. Tomara que não. Grande abraço. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!